A igreja, um projeto de Deus. Trazendo como base a leitura da palavra de Deus em Efésios capítulo 3, versículo 1 ao 12. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. O que tendes ouvidos a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi esse mistério manifestado pela revelação, em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão no mistério de Cristo, o qual, noutro século, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, que os gentios são co-herdeiros e que um mesmo corpo, participantes da promessa de Cristo pelo Evangelho. Do que fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dada segundo a operação de seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Admoestar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso por confiança pela nossa fé nele. Louvado seja o santo nome do Senhor. A igreja, o projeto de Deus, irmãos, amigos, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Efésios 3:10. Uma verdade que ela é prática em nossas vidas. A igreja tem sua origem a presciência de Deus, cumpre relevante responsabilidade de ser o instrumento de revelação de seus mistérios do mundo. Esta é a igreja. Uma igreja que tem se ocupado, trazer essa palavra, tem esse projeto de acompanhar, é o projeto de Deus, de levar a mensagem do Senhor. E aqui nós estamos iniciando mais uma palavra em que trazemos como título a igreja, o projeto de Deus, e a igreja de Cristo. Hoje nós estamos aqui a observar, ouvir a palavra sobre ela como um projeto concebido na mente de Deus, desde a eternidade, cujos detalhes para a sua realização sendo executados, etapa por etapa, através dos tempos até a sua inauguração sobre a terra. Nós sabemos, meus amados irmãos, que Jesus, ele convidou os seus discípulos, orou 40 dias e 40 noites, conforme Mateus 4, convidou os seus discípulos, fez o início do projeto e hoje se estende a toda a terra. E nós aqui estamos, pela misericórdia de Deus, participantes desse projeto, oculto no mistério de Deus na época, definido o ministério de Deus, mistério do ponto de vista teológico. São segredos revelados, propósitos divinos, ocultos dos homens por longas eras, mas que foram finalmente descortinados por meio da revelação divina. O apóstolo Paulo, ele alude ao termo, dizendo no capítulo 1, versículo 9, e o repete 3 vezes no texto bíblico, esta palavra dizendo da seguinte forma, do mesmo significado: não existe um outro pregador, não existe uma outra igreja, não existe alguém que possa pregar fora do Evangelho, porque caso contrário seria condenado. Ele próprio se encarrega de desfiná-lo, ele fica desfinando como o ato de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nos mostra também que conclui o seu raciocínio afirmando
tratasse também dos gentios como co-herdeiros e de um mesmo corpo e participante da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então, meus irmãos, as implicações do termo. O Evangelho nos traz muitas coisas boas, mas às vezes o termo implica que Deus estabeleceu desde a eternidade um projeto cujo ápice na história só terá sentido e finalização mediante a encarnação do Verbo no passado e a ação da igreja no presente. Jesus Cristo, nosso Salvador. Isto porque a morte do Cordeiro de Deus, que dá origem à existência da igreja, foi prevista na mente de Deus antes que o mundo fosse criado. Conforme Gênesis 3:15, que lá estava o início dos preparos, o início da vontade de Deus para a salvação daqueles que nele crêem. Louvado seja o santo nome do nosso Pai Celestial. Então, o fato de um mistério ter estado oculto em Deus implica também os seguintes desdobramentos. Não obstante a linearidade da história contemporânea, mas a onipresença do Altíssimo, todos os eventos bíblicos, desde os primórdios da raça humana, contribuíram para a chegada do momento da revelação do mistério em Cristo. Mesmo em relação àqueles casos em que o livre-arbítrio do homem levou a situações de confronto com o plano de Deus, criando circunstâncias que pareciam pôr-lhe fim, o Altíssimo agiu soberanamente através delas para que o seu propósito não fosse frustrado. Então, o profeta do Antigo Testamento vaticinaram um tempo de graça no mundo, sem que eles mesmos tivessem a noção exata de como seria essa indizível manifestação da graça divina. Eles anteviram a revelação no ministério, mas não puderam antecipá-lo. Não passaram por esse momento, não gozaram disso. Simplesmente eles anteviram e foram instruídos por Deus, inspirados para pregar a palavra do Senhor. Então, um projeto revelado aos homens é um projeto que nos mostra que em Cristo a humanização do Verbo através do nascimento virginal de Cristo constituiu-se no início da revelação do mistério de Deus no mundo. Ali o Emmanuel, desde irmanado conosco, Deus irmanado conosco, começou a transpor da mente de Deus para a realidade humana a parte final do plano dele, que ele determinara. Ou seja, fazer de todos quanto receberem, judeus, os gentios, um só corpo mediante a promessa do Evangelho. Toda a concepção divina para a redenção humana passa por Jesus Cristo. Ele é a pedra angular do projeto de Deus em relação ao mundo. Um projeto que passa pela igreja. A igreja, consequentemente, não pode ser distorcida de Cristo, como muitos assim fazem. É a sua humanização que cria a igreja e a torna disponível e a depositaria da revelação do mistério de Deus. Assim como no Antigo Testamento existiu a congregação do povo de Israel, conhecida por Deus para receber o conhecimento de sua revelação, de igual modo a igreja da comunidade, ele dá ainda continuidade ao plano divino na atualidade. Um projeto que traz riquezas e riquezas incompreensíveis. São riquezas da universalidade da mensagem, a tarefa da igreja como parte do projeto de Deus e anunciar as riquezas incompreensíveis em Cristo. É o que nos diz o termo incompreensíveis, vem, meus irmãos, para que nós possamos entender com as etapas de Deus na revelação de seu plano para o homem acerca das riquezas de sua graça em todas as eras. Ou seja, a mensagem do Evangelho da graça de Deus é universal.
porque o seu alcance cobre todo o princípio da criação, a consumação final do propósito divino. Em todas as épocas, a partir do Éden, o Altíssimo, nosso Deus, permitiu que o homem, através do sacrifício que apontavam para a cruz, tivessem acesso pela fé às riquezas da graça de Deus. Então eles olhavam para o futuro, pois a promessa ainda estava distante. Então, meus amados irmãos e amigos, riquezas do conteúdo da mensagem de Cristo, este é o outro aspecto, e aspecto inigualável, que outro povo ou instituição teria uma mensagem completa e rica para esta? Apenas a igreja, mais ninguém. Através da ação do Espírito Santo em sua vida, ela abre os tesouros das profundezas de Deus para os dias de hoje. Só a igreja de Cristo, que implica em tomar posse das bênçãos presentes do reino de Deus e alimenta a esperança do crente quanto à era vindoura, onde fruirá de todas as promessas para aquela época na qual o plano divino será consumado em toda a sua plenitude. As riquezas do resultado da mensagem. Como projeto de Deus, a igreja tem ainda compromisso com o resultado da mensagem. É responsabilidade dela anunciar o Evangelho. E aqui está um dos segredos de suas existências, de sua tarefa, através do século, o que ela prega. Produz frutos e esses permanecem ao tempo de semear, ao de colher, e também ambos pertencem à igreja, tempo de plantar, tempo de colher. Então, meu irmão, do ponto de vista da proclamação das boas novas, é o que nos diz a palavra de Deus em João 4,35. Nenhum sistema político conseguiu e jamais conseguirá colocar no mesmo projeto pessoas de posição sociais díspares, uma coisa diferente. Pois então, nós chamamos aqui a sua atenção, compartilhando do mesmo processo, vivendo as mesmas expectativas e aguardando a mesma esperança. Só a igreja que, antecipando a realidade escatológica do reino de Deus, anuncia em Cristo aqui, agora, a salvação e a ver realizada naquele que aceitam um Salvador. O que implica, entre essas pessoas ou outras coisas, chama a sua atenção. Um projeto que manifesta a multiforme sabedoria de Deus. O que é a multiforme sabedoria de Deus? Aqui está o cerne da responsabilidade da igreja. Manifestar ao mundo a multiforme sabedoria de Deus. O termo multiforme implica em não uniformidade. Não obstante, meus irmãos, determinadas leis imutáveis a que Deus se impõe. É a Bíblia, a palavra de Deus, é imutável, as quais jamais transgride. Ele é de uma grandeza e profundidade, inclusive ao criar situações que o homem parecem absurdas, todavia, sempre com o propósito de atraí-lo a si. Deus quer, Deus chama. Ele falou a Balaão, olha, é uma situação esquisita. Os corvos que alimentaram Elias junto ao ribeiro do Querete, aquele lodo feito de cuspe por Jesus, que era um símbolo para curar e a cegueira de um homem. Então é uma coisa esquisita, né? Mas na realidade aqui nós vemos que só ele, essas e outras experiências similares, todavia não se constituem em regras ou doutrinas para a igreja. Ou seja, não serão necessariamente repetidas para, ou quem sabe, pois tiveram finalidade específica. Até mesmo, meus irmãos, porque se assim fosse a sabedoria de Deus, deixaria de ser multiforme. Então vale aqui o princípio, a experiência, e é única, pessoal e intransferível, não pode sobrepor-se à palavra de Deus. Uma igreja multiforme para uma sabedoria multiforme
como o projeto de Deus é parte do mistério agora revelado no mundo. A igreja precisa corresponder à expectativa divina e proclamar, como diz a palavra, criatividade e multiforme sabedoria de Deus. Não se trata de mudar a mensagem ou ajudá-lo ao mundo visível na sociedade, mas significa encontrar canais adequados para a realidade de hoje, pelas quais possamos até fluir a água da vida. A conclusão de nossa mensagem, que talvez você esteja um pouco perplexo, nós queremos fazer a conclusão. Sem que a igreja perca a sua identidade e abra mão dos princípios, dos inegociáveis da palavra de Deus, ela tem que buscar estratégias multiformes através de muitos ministérios para fazer a sua mensagem chegar ao coração do povo. Só assim cumprirá a sua finalidade como parte do ministério de Deus revelado ao mundo. E nós queremos chamar a sua atenção que nós, pela misericórdia do Senhor, fazemos parte da Igreja Evangélica Missão Pentecostal, que também, trazendo essa conclusão, sem que a igreja perca a sua identidade e abra mão dos princípios, estamos aqui também, da palavra de Deus, ela tem que buscar estratégia multiforme, através do seu ministério, para fazer a sua mensagem chegar ao coração do povo. Só assim, meus irmãos, nós podemos cumprir com a sua finalidade como parte do mistério de Deus revelado ao mundo, através de Cristo Jesus, que foi pela pessoa do Espírito Santo, que veio a fazer parte de nossas vidas. A Bíblia diz: não sabeis vós que sois o templo e morada do Espírito Santo? Então, meus irmãos, são essas as palavras que nós temos. Querido Deus e Pai que está no céu, venha abençoar cada dia, Senhor, todos que estão na nossa escuta, que a tua igreja continue com uma multiforme graça do Senhor aqui no coração, e continue, meu Pai querido, trabalhando para o engrandecimento do teu reino. Se conosco, Senhor, abençoa todos aqueles que nos ouviram, em o nome de Jesus te peço, em nome de Jesus te agradeço, desde agora e para todos sempre. Você que ora, diga amém, que Deus abençoe e nos guarde, em o nome de Jesus.